Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35, que Paulo fala o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Emmanuel comenta na lição 128, não rejeiteis a confiança. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos por prêmio terrestre. As laboriosas empresas a que se consagraram receberam apenas o sepulcro faustoso em que sobressaem a casa fria da morte. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão, aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança, por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te a trabalho e realiza com Cristo e aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Vou pedir hoje um auxílio valoroso ao que a doutrina espírita traz para a gente como informação, quando lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem falar sobre as várias moradas da casa do Pai, né? E vem falar para a gente o que é o nosso mundo, o mundo que a gente vive, o planeta Terra. O planeta Terra é exatamente o que o Emmanuel fala aqui, um grande educandário para a vida. Ele é uma escola em que as pessoas, os espíritos, vêm para cá, encarnam igual a gente, estão em carne e osso igual a gente, e vão passando por testes, por experiências. Daqui a pouco a gente consegue a aprovação e vai embora, mas a Terra, enquanto ela estiver com esse título de mundo de expiações e provas, vão estar chegando novos espíritos ainda lá da retaguarda, trazendo os mesmos vícios, trazendo as mesmas dificuldades, de maneira que a gente parece que vai estudar história, né? Parece que não mudou muita coisa, porque você está vendo, como ele falou aqui, né? Várias batalhas, uns ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão, alguns dominaram a vida política, e parece que não muda nunca, né? Parece que está sempre chegando novos estadistas, novos ditadores, novas pessoas fazendo um monte de coisa diferente de novo e sempre provocando escândalo, porque a gente vive ainda num mundo em que as notícias negativas elas sobressaem muito mais do que as positivas, não tem jeito, né? Esse mundo não... Se a gente começasse a ver notícias boas o tempo todo estimulando a se fazer o bem, daria novas ideias para todo mundo, mas não. Parece que o tempo todo essas notícias que trazem para a gente só estão vendo o lado feio do ser humano. E a gente sabe que essas notícias, elas influenciam. A gente já leu em outra lição aqui do Emmanuel falando do fermento, como é que é, né? Tem muitos brasileiros que eu conheço que começam a assistir os noticiários e falam: o Brasil é desse jeito mesmo, se eu não agir da mesma maneira, eu fico para trás. E acabam se deixando levar por esse aluvião aí de corrupção, de comportamentos que são completamente anti o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, quando ele vem falar para a gente, não rejeites a confiança, ele vem dizendo para a gente, primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça: o fato de eu me tornar cristão não significa que eu me tornei perfeito. Aliás, está sendo até muito comum comigo acontecer, é comum com muita gente, né? A gente começa a fazer esses estudos, aí daqui a pouco, volta e meia, tem um deslize ou outro, e de repente vem a voz que está mais próxima normalmente da minha esposa, dos filhos, fala: não, peraí, você terminou de falar do Emmanuel ainda há pouco, que o Emmanuel falou assim, 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 agora está fazendo dessa maneira. Aí eu começo a rir na hora e coloco a minha cabeça no lugar e falo: é mesmo, né? Desculpa, obrigado por estar me chamando a atenção, né? E é assim mesmo que a gente tem que pensar o seguinte: eu ter me transformado em
cristão, não significa que eu me tornei perfeito, significa que agora eu tenho ali uma bússola, um roteiro, que vai estar me mostrando qual é o caminho certo e que eu ainda dentro do meu livre-arbítrio ainda vou escolher ainda tomar o caminho certo ou não, sabendo que muitas das vezes a gente vai estar tomando o caminho que não seria o melhor caminho, ainda por instinto, ainda por, na verdade, está trazendo esse comportamento de séculos e séculos que a gente existe enquanto espírito, e agora a gente quer mudar de uma hora para outra e não vai conseguir mudar de uma hora para outra. Por isso que o trabalho é um trabalho feito aos pouquinhos, é um trabalho passo por passo, vitória por vitória, mini terapias, aos poucos, a gente vai conseguindo chegar lá. O que importa é a gente olhar para trás e falar, eu estou melhor do que eu estava ontem. E cada um vai fazer essa análise, é muito pessoal, né? É muito particular o exame. Eu sei que eu olho para trás e, felizmente, eu vejo hoje um Robson melhor do que eu era um tempo atrás. Então, eu começo a partir disso, agora tomar todos os pontos que ainda faltam ser trabalhados, e a gente vai trabalhando daqui para frente. Mas quando a gente tem essa fé vacilante, olha só o que ele fala, muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias, as almas que ainda não são firmes, estão ainda em processo vamos botar, de formatação da sua fé. Então, muitas das vezes, esse progresso aparente das pessoas, mas quem se deu bem aqui no Brasil? Foi a pessoa que fez isso, que fez aquilo, foi aquele que quis se dar bem, né, que prejudicou as pessoas e que quis exercer um cargo político qualquer só para poder pensar em facilidade financeira. Enfim, aí você começa a pensar, mas é assim com todo mundo, eu estou fazendo a minha parte, para mim é só o lado ruim que sobra, e chega uma hora que bate o desânimo na gente, e a gente vai pensar assim, é isso mesmo, faz parte da lição. Nós estamos numa escola e o que importa para cada um de nós é que a gente traga a nossa consciência tranquilo, de que a coisa bateu a nossa porta e quando bateu, se o nosso comportamento não foi 100% dentro do Evangelho, foi mais de 90%, já está legal. Já está legal porque a gente vai perceber o seguinte, né? A gente, para chegar à perfeição ainda, tem muitos degraus para frente. E assim como a escola aqui na Terra não exige o 10 para que o aluno seja aprovado, dependendo da escola é o 5, é o 6 ou o 7, que pelo menos a gente esteja numa nota azul, que a gente consiga aprovação para estar galgando novos caminhos. E eu estou falando dessa maneira porque quando a gente estuda o Emmanuel principalmente, vocês vão perceber que o Emmanuel num dia ele está mordendo, no outro dia está soprando. Num dia ele está chamando a disciplina e no outro ele fala, não, mas calma, não vamos ter tanto rigor com a gente também não, vamos aprender a respeitar o nosso momento, vamos aprender com o auto-perdão também, a dar novas oportunidades para cada um de nós, senão o remorso, o arrependimento pode fazer estragos muito grandes em cada um de nós. Então, vamos também respeitar o nosso momento e levanta a cabeça e bola para frente, né? Então ele fala aqui para ele, não rejeites a fé porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Pô, nós estamos vivendo ainda estamos vivendo um período, né, de pandemia, porque a pandemia não terminou ainda, nesse momento que eu estou falando. Já teve flexibilização, mas a pandemia continua. E a gente ainda continua vendo hospitais que foram construídos e não foram utilizados. Cadê essa verba toda que foi utilizada, né? A gente está vendo as apurações que tem, e muitas das coisas que a gente vai ver, disputa por quem vai fazer a vacina a primeira vez, para poder ganhar mais prestígio, mais dinheiro, e esse tipo de coisa quando a gente vê realmente traz revolta na gente, traz. Mas eu vou pensar a partir de agora, isso de repente está sendo praticado por espíritos que estão recém-chegados dos degraus inferiores, e que vão ter todo o tempo de aprendizado aqui. Se a gente está começando já a trazer o Cristo para o nosso coração, significa que a gente não está nos primeiros degraus. A gente já teve momentos, pode ter certeza disso, momentos em que a gente falhou, caiu, aprontou, a lei de causa e efeito bateu na nossa porta, a gente sofreu as consequências e agora, a partir de agora, fala, peraí, basta, agora eu quero caminhar. E a partir desse momento a gente coloca a fé, fortalece a nossa fé. Vamos lembrar que o próprio Emmanuel diz, um dia firme na fé vale mais do que 1 milhão de dias que nós ficamos vacilantes no meio do caminho. E ele termina aqui a lição falando para a gente, luta e aprimora-te, trabalha e realiza com Cristo, faz a tua parte e aguarda confiante o futuro na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira, amanhã. Amanhã nós vamos viver tudo que for consequência do dia de hoje. Que Jesus nos abençoe.